aos casos de ênclise. A ênclise é a colocação do pronome após a formação verbal. Como a gente já disse, pela ordem direta das orações, normalmente vem verbo e depois o complemento. Como o pronome oblíquo funciona como complemento, nós vamos colocá-lo após a formação verbal. Em primeiro lugar, a gente vai usar a ênclise quando a frase, o início aqui, o comecinho, for começado por verbo. Até porque o pronome oblíquo, átono, ele não tem força para iniciar uma oração. Então é errado você falar, me dá um cigarro, me faz um favor, lhe pagarei amanhã. Não, dá-me um cigarro, para não começar com me. Faça-me um favor, e não me faz um favor, faça-me um favor, pago-lhe amanhã. Então nunca lhe pago amanhã, ou me faz um favor, me dá um cigarro, porque não pode começar a frase ou oração com o pronome oblíquo átono. Assim, nós temos aqui o verbo, deixei-o no mesmo lugar. Então o pronome oblíquo está aqui, deixei-o, a forma enclítica, após o verbo. Verbo, complemento. Pago-lhe tudo e ainda reclamas, né? Então nós temos aqui, pago-lhe, pago a você, complemento. Beijei-as muitas vezes. Quer dizer, se fosse falar errado, beijei elas muitas vezes. Mas beijei-as, verbo, complemento. E aqui, falou-me com ternura. Então, nós vamos sempre colocar assim. Comecei a frase com verbo, eu não posso colocar o pronome aqui. Tipo, o deixei no mesmo lugar, o lhe paguei tudo, lhe pago tudo. As beijei, me falou. Não, falou-me, beijei-a, pago-lhe, deixei-o. Por quê? Não pode começar a oração com o pronome oblíquo átono. E assim, se a oração começa com verbo, você já vai ter de colocar na forma enclítica. Outro caso normal de ênclise ocorre com o verbo no imperativo. Imperativo é aquele modo verbal que dá ordem, é o modo do imperador, que manda, que faz um convite positivo, venha, vamos, suma, ou negativo, não venha, não vamos, não suma, não apareça. Então nós temos o imperativo, que é a ordem. Nesse caso, o que nos interessa é o imperativo afirmativo. Veja, com o verbo no imperativo afirmativo, que dá a ordem positiva, nós vamos ter a colocação do pronome na forma enclítica, depois do verbo. Assim, vamos, retire-o daí, ou sente-se. Olha, nesse caso aqui, nós temos dois motivos para usar a ênclise. O primeiro é porque estamos iniciando a oração. Se a oração começa com verbo, no caso anterior, o pronome é enclítico. Agora, nesse caso, além de estar começando, ainda tem o imperativo. Então, por dois motivos, a gente vai usar a ênclise. Sente-se. Agora, aqui, nós já não temos mais o início, porque o verbo não começa a oração começa aqui, ó, na conjunção aditiva. Mas, estando no imperativo, beba, beba, beba o quê? Beba isso, beba-o, tá? É o complemento. E vai estar na forma enclítica por causa do imperativo. Agora, venha, outro imperativo aqui. E leve-o com você. Venha e leve-o com você. Então, nós temos aqui a forma imperativa e mais o pronome oblíquo, colocado depois. E leve isso, complemento, com você. Leve-o com você. Forma enclítica. Como nós já falamos, não se inicia frase com pronome oblíquo átono. Também não iniciamos orações. Nesse caso, nós temos que, quando ocorrer oração coordenada assindética, quer dizer, dentro do período coordenado, a nova oração não vier ligada por conjunção, que pode haver uma separação por vírgula ou ponto e vírgula, sem uma conjunção, o pronome não pode iniciar aquela oração. Nós temos de colocá-lo na forma enclítica. Então, vejamos. Ela pensou muito. Nós temos uma oração. Levou-o embora. Então, vejam, essa vírgula aqui põe fim a essa oração.
como essa nova oração aqui começa sem conjunção, olha, a oração começa com verbo. É a mesma coisa que começar a frase com verbo. Então nós vamos fazer o quê? A ênclise. Ela pensou muito, levou-o embora. Então o pronome está aqui, na forma enclítica. João não devolveu o livro. Olha, essa oração termina aqui com essa vírgula. Rasgou-o. Então não existe conjunção. Se não existe conjunção, a oração começa com verbo. E se começa com verbo, eu preciso usar a forma enclítica porque segue a regra. Regra de não poder haver início de frase ou oração com pronome oblíquo. O outro caso, ele mentia, enganava, ria-se com tudo isso. Olha, então nesse caso ele mentia, uma oração, e começa outra, enganava-a. Nesse caso, enganava ela, pronome pessoal. Agora, nesse caso, ria-se, nós temos até uma partícula de realce. Vejam, estamos usando o pronome ser como partícula de realce. E mesmo assim, a gente não vai falar se ria, começando a oração. Não, ria-se. É uma simples partícula de realce, mas também na forma enclítica, ou seja, depois do verbo. Certo? É muito fácil examinar essas situações na prova. É preciso que você veja, terminou uma oração que pode ser terminada com vírgula ou ponto e vírgula, está começando outra. Se eventualmente houvesse um ponto aqui, volta à regra inicial. Não pode, se a frase já começa com verbo, usa-se a ênclise. Então, vírgula, ponto e vírgula ou ponto vai dar ênclise do mesmo jeito. Vamos a mais um caso de ênclise. A ênclise vai se dar também quando o verbo estiver no gerúndio. O que é o gerúndio? É aquela forma contínua, terminada em ando, endo, indo, ondo, né, nos verbos terminados em or. Veja, como o verbo no gerúndio. E ela, vendo, olha, vendo-se em apuros, mentia. Então a gente não coloca e ela se vendo em apuros, não, ela vendo-se, por causa do gerúndio a gente usa a ênclise. Agora outra aqui, tratando-se de alguma coisa, então gerúndio aqui de novo, tratando-se. Aqui, de novo, não podia ser se tratando de malandragem, porque não podíamos começar com pronome oblíquo. Então nós temos um motivo, a frase começa com verbo, dois motivos, é o gerúndio. Então, tratando-se de malandragem. Agora, para isso, para o gerúndio, existe uma exceção. Se o verbo no gerúndio for precedido da preposição em, nós vamos ter que a próclise vai ser a correta. Então, vejam, se fosse assim, tratando-se de malandragem, ele era mestre. Aqui, em se tratando de malandragem, ele era mestre. Portanto, se o gerúndio tiver precedido da preposição em, essa preposição atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo.